Eu quero saudar a amada Igreja com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Apesar de o mundo hoje celebrar a Páscoa, e eu enviava a alguém esta semana esta frase, porque alguém um dia escreveu que Natal é sempre que um homem quiser, e eu dizia, Páscoa é sempre que um homem quiser. E se está escrito que o Senhor Jesus Cristo é a nossa Páscoa, então nós celebramos a Páscoa todos os dias, porque Jesus é a nossa Páscoa. Amém. Em Mateus, no capítulo 28, e versículos 16 até ao versículo 20, diz assim, e queria chamar a atenção para esta palavra. Seguiram. É uma palavra que deve fazer eco nos nossos corações e deve fazer eco nos nossos ouvidos. Seguiram. E nós seguimos a Jesus. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Hoje nós encontramos exatamente a mesma situação. Hoje ainda muitos duvidam da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 18. Jesus aproximou-se, falou-lhes, dizendo, e quero também chamar a vossa autoridade, a vossa atenção. É a autoridade, exatamente, porque Jesus disse assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E quero também chamar a vossa atenção para esta frase. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. E aqui a palavra séculos quer dizer para todo o sempre, todos os dias. Assim, neste dia em que todos somos bem-vindos à casa do Senhor e em que uma vez mais a Igreja do Senhor em Esmoriz e em Ovar se juntam, poucas vezes, mas é um desses dias que eu vejo aqui presente os meus irmãos de Ovar. Assim, juntos, vamos celebrar este dia para a honra e glória do Senhor. Nosso Deus e Pai, quero elevar a minha voz até ao trono da Tua graça, no nome de Jesus, para que Tu, Senhor, neste culto de celebração de Páscoa, possas abençoar a vida de cada um daqueles que venham à Tua casa, Senhor. E viemos com este propósito, Senhor, na verdade de Te honrar, de Te glorificar, porque Tu és digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor. E tudo o que for feito esta manhã, Senhor, com toda a certeza que a nossa intenção, que não é para a glória do homem, mas sim para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Tu, Jesus, mereces de nós a nossa gratidão, o nosso louvor e as nossas ações de graças. E apenas Te podemos dizer, muito obrigado pela vida eterna que Tu nos garantiste na cruz de Calvário. Porque Tu, Jesus, ressuscitaste. Não estás no túmulo. O túmulo hoje continua vazio e sempre esteve vazio, porque Tu ressuscitaste. Louvado seja o Teu nome. Peço uma bênção, Senhor, para aqueles que Tu separaste esta manhã, para ministrarem louvores, ministrarem a palavra e a celebração da ceia, em nome de Jesus. Amém e amém. Esta manhã, o louvor está com o nosso irmão, diácono da igreja, o Emanuel, que vai assim também dirigir o programa, que certamente com esforço e com dedicação e com muito amor, para a honra e glória do Senhor. Amém. Com todos aqueles que vão cooperar. Meu irmão, a palavra é tua.
A paz e graça do Senhor seja convosco. Uma vez mais estamos reunidos aqui para um único propósito: louvar aquele que um dia deu a sua vida por nós. Amém? Vamos... o púlpito está cada vez mais pequenino. Antes de começar a louvar ao Senhor com uns cânticos, eu queria ler uma passagem que se encontra em Coríntios. 1 Coríntios, podem estar sentados, capítulo 15. Talvez a minha tradução desta Bíblia seja um pouco diferente, é uma linguagem mais moderna, mas significa exatamente o mesmo que as nossas Bíblias que usamos diariamente. Diz assim do versículo 51 ao 58: Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que no corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o trabalho de vocês não é vão. Este último versículo é um apelo para que todos possamos trabalhar na obra do Senhor. Porque o trabalho para o Senhor nunca é em vão. A recompensa é certa. Amém? O versículo 57 diz: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E então vamos entoar um hino que diz: temos vitória no nome de Jesus. Todo mal vamos vencer e mais graça receber. Nesse nome há poder, no nome de Jesus. Aleluia. Temos vitória no nome de Jesus. Temos vitória no nome de Jesus. Todo mal vamos vencer e mais graça receber. Nesse nome há poder, no nome de Jesus. Temos vitória no nome de Jesus. Aleluia. Temos vitória no nome de Jesus. Todo mal vamos vencer e mais graça receber. Nesse nome há poder, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Queremos não nisto que acabamos de cantar? De todo o coração ou da boca para fora?
De todo o coração ou da boca para fora? Amém? Assim seja. Não sou muito de seguir à letra estes programas. E ontem eu estava a ler um versículo e nós estamos aqui porque, sabem porquê? Porque Ele vive. Então vamos cantar este coro. Não está aqui na lista, pronto, peço perdão por desobedecer às ordens, mas isto não são ordens, é a ordem do programa, mas vamos entoar este coro. É um coro maravilhoso e que realmente eu creio que toca a cada um de nós, no nosso coração. Porque o Senhor teve tanta compaixão por nós, que Ele enviou o Seu Filho amado a esta terra, para que assim pudéssemos gozar um dia na eternidade. E porque Ele vive e está junto ao Pai, nós estaremos lá com Ele. Amém? Vamos cantar este coro com vida, está bem? Porque Ele vive. Deus enviou Seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia! Louvado seja o Seu nome por todo sempre. E quando enfim chegar a hora, eu sei que muitos de nós temos medo da morte, mas nós temos que enfrentar a morte um dia. E temos que fazer, porque o Senhor Jesus também teve que enfrentar essa morte. Ele orou ao Pai a dizer que se passasse dele o cálice. Mas disse que não se faça a minha vontade, mas a tua, Pai. E é nessa vontade que nós vivemos. Assim, se morremos,
Precisamos morrer contentes, felizes, porque vamos para a glória. Amém? Não é este corpo, mas o Espírito. E vamos estar todos tristes, com estas caras tão tristes. O Senhor vive, não morreu. Ele não morreu em vão, Ele vive. Estou a ver caras muito tristes. O meu Redentor vive. Agora sim, vamos ao... Podem sentar-se. Vamos ter um jogral agora pelos participantes da escola bíblica que nos reunimos aqui ao sábado com o intuito de aprender mais da palavra. Então vamos ter um jogral e logo a seguir um coro. Querida Igreja, estamos aqui nesta manhã para celebrar o mais importante acontecimento em toda a história da humanidade. Um acontecimento que mudou a história do mundo e as nossas vidas para sempre. Quando o mundo se encontrava em volta de densas trevas, Deus enviou-nos a luz através do seu Filho, Jesus Cristo. Enquanto esteve aqui como homem, Deus pregou, ensinou e fez grandiosos milagres e maravilhas. E passaram-se 3 anos desde que Pedro, Tiago, João e os outros discípulos ouviram o primeiro chamado de Jesus de Nazaré. Uma experiência que eles nunca esqueceriam. Sentar-se a seus pés, vê-lo operar inacreditáveis milagres e acreditar que ele era o Messias prometido de Deus. Mas agora se aproximava o fim do tempo em que estariam juntos e numa segunda-feira Jesus entra no agitado templo de Jerusalém. Vendo os cambistas e a compra e venda de animais, Jesus Cristo se ira e expulsou lá dizendo: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós fizestes dela um comelo de ladrões. Na terça-feira, Judas, um dos apóstolos, procura os sacerdotes e concorda em trair Jesus por 30 moedas de prata. Na quarta-feira, eles passam o dia na aldeia da Betânia e ali Maria, irmã de Lázaro, unge a Jesus com um unguento caríssimo. E ele diz: Esta mulher praticou uma boa ação para comigo, pois, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Na quinta-feira, os discípulos celebram a Páscoa com Jesus em Jerusalém. E ali ele fala claramente sobre a sua morte. Os discípulos se entristecem, pois não querem ver o seu grande mestre, o libertador prometido há tantos anos, morrer nas mãos dos pecadores. Mas naquela mesma noite, Jesus é preso, acusado e condenado. E na sexta-feira, terrível sexta-feira, Jesus é humilhado, ultrajado, açoitado, cuspido, ferido, escarnecido e por fim crucificado. Durante o sábado, o corpo do nosso Salvador repousa sem vida num sepulcro de um homem rico, José de Arimateia. Quão infeliz sábado! Os discípulos escondem-se, temendo por suas vidas. Suas esperanças foram frustradas. Seu mundo foi destruído. Porém, no domingo, tudo recomeça. Ao raiar aquela manhã, algumas mulheres foram ao sepulcro. Elas estavam preocupadas, pensando: quem nos moverá a pedra? Mas, eis que, ao chegarem lá, a pedra já estava removida. E encontraram apenas um anjo sentado sobre a pedra, o qual lhes disse: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. E, saindo elas do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Cristo ressuscitou. E este é o verdadeiro sentido da Páscoa para esta Igreja. Jesus, o Cordeiro de Deus, naquela sexta-feira foi sacrificado por nós. O preço que não podíamos pagar, Ele pagou por nós. Mas, ao terceiro dia, a morte não o pôde mais deter naquela tumba fria, e ele ressuscitou. E ao encontrar-se com os seus discípulos, ele disse: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Este é o Jesus que adoramos. Não temos medo da morte, pois Ele já a venceu por nós. Não ficamos desesperados, pois Ele é a nossa esperança. Não somos mais cativos, pois, através do seu sacrifício, Ele nos libertou. Ele não está detido numa redoma de vidro para que os outros sintam pena dele. O nosso Jesus não é aquele representado nos quadros ainda sangrando e com o rosto mais infeliz do mundo.
O nosso Jesus é diferente, pois Ele está vivo. Queres ser perdoado nesta manhã? Venha Jesus. Queres alegria, paz e liberdade? Venha Jesus. Queres ter a vida eterna com Deus? Jesus. Vem Jesus. Sim, venha Jesus. Pois Ele é a esperança para a tua vida. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Jesus é o único digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. pois muitos mestres já morreram, mas só Jesus ressuscitou. Sim, Ele ressuscitou verdadeiramente. Apresentar e participar, tenho que andar com o programa atrás de mim. Agora vamos então entoar o coro diante da cruz. Toda a igreja está convidada a participar nestes cantos, porque somos um corpo. Então estamos aqui com esse propósito de adorarmos todos juntamente ao Senhor. Amém? E depois peço à nossa irmã Elizabeth, que tem uma poesia, que passe depois deste cântico, está bem? Obrigado.
Vou tentar ler. Vou tentar passar estas palavras. O nome da poesia é Recordar. Recordar aquilo que Jesus fez por nós. Recordar quando aceitamos Jesus. Eu gosto de escolher uma poesia, eu gosto de escolher poesias por escolher. Eu gosto de sentir as palavras. E aquilo que eu vou tentar é que as palavras que eu vou ler, irmãos, sintam-nas, se tiver que as sentir, aceitem-nas, tomem posse delas. Nesta manhã de Páscoa, meu Jesus, quero lembrar-me e recordar. Observando-te ali na cruz do Calvário, compreendo o seu significado. Mas nem sempre foi assim. Na minha mente não havia luz. Faltavas-me tu, Jesus amado. Foi há muitos anos, lembras-te? O meu encontro contigo. E desde aí para mim és o meu melhor amigo. Ainda jovem, mas sincera, nas minhas convicções, vivendo como cristã, agarrada a tradições. No entanto, bom Senhor, tu sabes como vivia, sem saber do teu amor. A minha vida era vazia, vazia para mim. A vida, a morte, tremenda confusão. No entanto, alguém me falava do plano de salvação. Deus, o Pai em quem eu cria, que existia acima de todos nós, de tal maneira me amou, que o seu Filho entregou. Para morrer de morte atroz. Foi por mim? Por mim? Perguntava. De tal maneira me amava, que morrias, te entregavas. Porquê? Porque eu merecia. Mas eu sou uma pecadora. Perceber que era salva transcendia a minha mente. Mas um dia, como me lembro, foi como um véu a rasgar, como num quarto muito escuro, a luz começou a entrar. Como um cego que não via, que agora passou a ver. Como um náufrago no mar, vê uma ilha aparecer. Como o nascer da aurora, Jesus. Foi bom te conhecer. Tão simples que nem podia acreditar. Foi só estender a mão e aceitar. Olhei para ti, para a cruz, maravilha de momento, compreendi o teu amor.
e o teu grande sacrifício. E vi-me ali retratada. E vi-me ali pendurada. Eu é que deveria lá estar. Mas eras tu, Jesus, que te afligias na cruz. E morreste em meu lugar. A grande bondade de Deus naquele momento eu vi, que deu o seu Filho amado para livrar-me do meu pecado, dando o seu resgate por mim. Nesta manhã de Páscoa, contigo, Jesus, eu recordei o teu sofrer e a minha alma emocionada. Sim, venceste a morte e me deste vida nova. Obrigada, Jesus. Obrigada. Seja grato ao Senhor, irmão. Não seja grato só esta manhã. Não foi só nesta manhã que Ele deu a vida por nós. Seja grato em qualquer momento, em qualquer luta da sua vida. Seja grato porque Jesus deu a sua vida por cada um de nós que está aqui. Ele carregou todo o peso. E não foi o peso daquela cruz, foi o peso dos nossos pecados, das nossas dificuldades, das nossas enfermidades, das nossas doenças. Seja grato ao Senhor. Amém? Se eu esmagar este cravo, nada resta dele. Mas se este pé de cravo estiver no sítio que deve estar, na terra, ele vai brotar. Assim foi o nosso Jesus. Ele teve separado, a separação foram somente 3 dias. Foi arrancado. E ao 3º dia, ele brotou outra vez. Vamos entoar este hino com toda a nossa gratidão, o nosso coração. Rosa vermelha. Jesus é o
quais vamos ser flores colhidas, vamos ser flores enraizadas juntamente com o Pai. O eterno jardim, onde nós vamos estar com o Salvador, com o nosso Deus e Pai amado. Aleluia. É para terminar a parte dos jovens e menos jovens, e a igreja pode também entoar este coro que diz: nos amou. Sabemos
Estamos gratos ao Senhor, porque podemos louvar o Senhor livremente. Podemos bendizer o seu nome, dar-lhe toda a honra, toda a glória, porque só Ele é digno de toda a adoração dos nossos corações. Agora, vou passar ao pastor com a mensagem. O Emanuel, no princípio, disse que não ia seguir a ordem do programa. Eu confesso que ia me esquecendo do programa, porque sempre que estamos ao serviço do Senhor, deixamos que é o Espírito Santo que deve orientar todas as coisas. E tudo o que é feito é sempre para a nossa bênção, e nunca esqueçam disso. Mas agora, neste programazinho que vocês têm, está escrito, eu sempre gosto de deixar ficar de uns anos para os outros, Páscoa na parte escrita na vertical, e se levarem isto para casa, lembrem-se sempre disto, de vez em quando passem os vossos olhos, porque Páscoa é de facto uma passagem. Páscoa é isso que significa, é passagem. E aqui, para nós, é passagem da morte para a vida. O A da palavra significa, se Páscoa é passagem da morte para a vida, através de Jesus, que foi morto e reviveu. E reviveu, e revive. Ressuscitou. Ele vive. Amém. O S, porquê? Porque se alguém nele crê, creia nesta promessa, será chamado Filho de Deus por causa de Jesus. O C da palavra, que, conforme está escrito, passa a ser uma nova criatura. O O de ouvir, ouça com atenção. Não endureça o seu coração. Parece que até rima, não é? Ouça com atenção. Já agora vou falar para o vídeo, não é? Porque eu sei que muitos têm visto o vídeo e graças a Deus que está a passar acima das 100 visualizações. Para mim é muita coisa, não é? Quer dizer que há mais vidas a ver o vídeo, não é? Não endureça o seu coração. Se hoje ouvires a voz de Jesus. Porquê? Porque a última letra, que é o A, amanhã, pode ser muito tarde. Até há um coro que nós cantamos. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje é o dia aceitável. Se nunca aceitou Jesus como seu Salvador, hoje é o dia aceitável. Eu convido então a abrirem as vossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Realmente é verdade, este microfone é mais bonito, é mais arranjadinho, mas ocupa metade da tribuna. Mas nós estamos cá é para servir ao Senhor e deixar que o Senhor fale, não é? Êxodo, capítulo 12, versículo 1 a 14, e assim vou convidar a igreja que puder, aqueles que puderem, vamos ficar de pé, porque a palavra do Senhor, quando era lida na antiga aliança, todos estavam de pé e não olhavam a tempo, não é? Diz a palavra que foram umas horas bastante largas, não é? Em que se ouviu a palavra do Senhor, não é? Eu vou convidar um irmão ou uma irmã que faça o favor então de ler. Provavelmente vou convidar dois irmãos. Um irmão lê do versículo 1 até ao versículo 7 e outro irmão do versículo 8 até ao versículo 14, e assim vamos ler estes 14 versículos do capítulo 12 de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro,
Então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com paisagens e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fessura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa do Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Obrigado, irmãos. Nosso Deus e Pai, lemos este texto em que nós compreendemos o tempo em que foi dada esta instrução ao povo hebreu, a instituição da primeira Páscoa. E diz a tua palavra que celebrareis perpetuamente. Hoje continuamos com este propósito de celebrarmos sim a Páscoa. Como disse, Senhor, todos os dias, porque Jesus, Tu és a nossa Páscoa. Então, debaixo desta palavra, Senhor, nós queremos apropriá-la e assim, no tempo em que nós vivemos, nós possamos compreender que, tal como Tu instituíste assim esta festa sem igual, na mesma em que Tu dissestes para celebrarmos em Tua memória, assim também, de forma a recordarmos a Tua palavra, que dissestes que voltarias, e Tu voltarás. E nós queremos de todo o nosso coração que esse tempo está para muito breve. Aquele que Tu separaste para entregar esta palavra, Senhor, e celebrar a ceia, toma-o nas Tuas mãos. E faz Tu, Senhor, fala Tu, e usa o Teu servo como Te aprouveres. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, meus irmãos. Em 1 Coríntios, no capítulo 5 e versículo 7, e vou convidar-vos todos a lerem juntos este versículo. 1 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7, vamos ler todos a uma só voz esta palavra que foi dada à igreja em Coríntios, mas devo recordar que foi o Senhor Jesus Cristo quem fez questão de sermos santos, porque Ele é santo. Então vamos ler juntos este versículo. Alimentai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Numa outra tradução, na King James 1611, chamada Fiel, diz assim: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E aqui devo recordar-vos, quando na Bíblia encontramos esta palavra sobre o fermento, quer dizer que é o símbolo do pecado. Ora, meus queridos e amados irmãos, a humanidade de facto vive na atualidade dias de grande perplexidade, dias de incerteza, dias de alguma, diria mesmo, de muita perturbação e até de muita insegurança. Graças a Deus que ainda vamos tendo alguma paz e alguma segurança, no cantinho onde nós vivemos e o Senhor nos colocou.
Porém, devo dizer que os acontecimentos à nossa volta no mundo ocorrem numa velocidade tremenda, numa velocidade tal que nem temos quase tempo para pensar. A palavra de Deus, no entanto, tem todas as respostas, todas, para todas as interrogações, todos os anelos do coração do homem, todos os anseios. E aqui vou dizer desta forma, todos os anseios do coração da Igreja do Senhor. E neste tempo de incertezas, muitas situações difíceis acontecem e continuam a acontecer, tanto ao justo como ao ímpio. Assim está escrito na palavra. A diferença está em quem está firme em Jesus Cristo. Essa é a diferença. Todas as coisas acontecem, mas a diferença está em quem está em Cristo. Eu gostava que a igreja dissesse amém. Amém. Quem não está firme em Jesus e passa por uma crise, a tendência normalmente para esses que estão em crise, numa situação tremenda, quase que sem resposta, quase que sem saída para a sua situação, a tendência é sempre dirigir-se à direção oposta, a caminhos errados, como seguindo as obras da carne. Procuram sempre em todos os lados a solução, menos a solução encontrada em Jesus Cristo. E a decisão, meus queridos, mais correta diante de qualquer situação, de qualquer crise. E hoje a crise, a palavra crise já começa a ser uma palavra vulgar, não é? Ouvimos tantas vezes crises, tantas crises. Eu digo que a maior crise que existe no ser humano é a crise de valores. Crise de valores. E para qualquer solução, mas agora para qualquer crise, a solução é entregar tudo a Jesus. Ouvi, e o Alfredo vai-se recordar, havia um grupo, ainda existe, creio que algumas músicas deles, os Arautos do Rei, um corinho que a mim enchia-me tanto o coração, que era um corinho assim, desculpa, é saudade, isto é saudade, irmãos, e essa saudade é saudável, sabe? Tudo a entregarei. Eu queria cantar um bocadinho, mas a música é tudo a entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo. Hoje, deixa-me recompor um pouco. Se não vivemos a palavra, de que é que vivemos, não é? No céu, vamos estar melhor. Amém? Amém. Hoje, então, o Espírito Santo faz este alerta e traz-nos à memória. Faz-nos recordar, lembrar. Já agora o título da mensagem é Eu Voltarei. E convém nós ter sempre presente, lembrarmos, Jesus voltará. O Espírito, esta manhã, alerta-nos, faz-nos lembrar que é tempo de estarmos vigilantes na fé em Cristo Jesus. Com a certeza e com a firmeza, porque estamos com a nossa casa construída sobre a areia, não é? É verdade? Não, é sobre a rocha. Jesus é rocha. Ele é nossa rocha, irmãos. Amém, irmãos. A igreja diga amém. Não tenha medo de dizer amém. Jesus é nossa rocha. Amém. Graças a Deus. Já ouvi melhor, irmãos. Sabe que a palavra do Senhor diz para nós sermos vivificados pelo Espírito, não é? Vivificados, não é? Não é mortificados. Vivos no Espírito, não é? O Senhor é a nossa alegria. Amém, igreja. Porquê? Porque somos de Jesus Cristo. Amém. Eu raramente faço isso, mas hoje vou fazer uma vez mais. Quem é de Cristo, levanta a sua mão. Eu não estou a ver quem é que levantou, quem levantou.
Eu levantei as minhas duas mãos. Amém? Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Mesmo assim, meus queridos, diante desta insegurança, vou dizer aqui uma parte. Eu esqueci, hoje o relógio está parado, está bem? Combinado? O relógio hoje está parado. Combinado, irmãos? Combinado? Amém. Diante desta insegurança, o mundo, imagine, parece um contrassenso, não é? Deixem-me ser sincero convosco. Diante de tanta insegurança, tanta incerteza, tantas complicações do mundo, tantas ameaças de guerra, eu vou-te atacar agora a ti, eu vou-te atacar amanhã ali. Isto é uma coisa incrível que eu nunca pensei chegar a viver nos dias como estes. O mundo chamado cristão celebra a Páscoa. Amém? Graças a Deus. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa, que como filhos de Deus, Páscoa não pode ser de forma alguma apenas uma festa ou o dia de Páscoa, por ser o dia de Páscoa, e neste dia nós vamos festejar, vamos comer uma comida especial, vamos comer até muitos chocolates, muitos ovos de Páscoa, que eu nunca vi de facto um coelho a pôr ovos, não é? É assim que se diz, não é? Um coelho a pôr ovos, é assim que se diz. Eu não estou a criticar, meus amados, a sério, creiam. É apenas a constatar aquilo que nós vivemos. Ponto final. Ainda bem que estamos a estudar à quinta-feira as tradições, não é? Que é de facto a tradição do mundo que celebra, de facto. E cada um tem a sua forma própria de festejar a Páscoa. Amém. Graças a Deus. Mas a Páscoa é uma festa de origem hebraica, que comemora a liberdade de quem? Do povo hebreu que estava na terra de Gósen, ali escravizado. E o povo ouviu o clamor daquele povo. E disse lá ao Moisés, olha, eu quero tu vais lá ao Egito. Moisés, coitado, Moisés. Mas sabem uma coisa? Quando nós confiamos do Senhor, nós vamos. Mesmo sabendo que temos tanta dificuldade, nós vamos. Sabe porquê? Porque o salmista escreveu no Salmo 23, ainda que eu tenha que passar pelo vão da sombra da morte, porque tu estás comigo. Com o mesmo sentido de libertação e de esperança, a Páscoa daqueles que se consideram seguidores de Cristo, deixem-me dizer então assim desta forma, a Páscoa cristã surge posteriormente com a comemoração da ressurreição de Jesus Cristo. Porque a palavra de facto Páscoa tem origem do latim pascha e foi a pesquisa que eu fiz, não é? Eu não sei se estou a ler bem, de qualquer forma é assim, neste sentido. Mas no hebraico significa Pesach. Pesach. Ou seja, passagem, de qualquer forma é passagem. Porque a celebração da Páscoa da Igreja de Jesus Cristo é exatamente a celebração em obediência à ordenança ou ao mandamento de Jesus, que disse, fazei isto em memória de mim. Alguns podem dizer assim, Jesus pediu aos seus discípulos, eu até posso entender, naquela intimidade, naquela relação que Jesus tinha com os discípulos, e mesmo assim havia lá um que o traiu, não é? Mas Jesus tinha esta amizade com aqueles 12 homens, porque está escrito, não é? Eu posso até entender que Jesus possa ter até pedido a eles, olha, vocês, quando celebrarem esta ceia, lembrem-se de mim, não é? Jesus até pode ter dito isso. Vamos até admitir que foi assim. Não é correto, meus amigos. Depois de tudo que Jesus fez por nós, lembrarmos de Jesus. Não é só nós termos esta... Olha, eu vou recuperar as palavras do Emmanuel no início. Eu não vou cumprir o programa, não é? Acho que dissesse mais qualquer coisa quando me passou. Mas é correto. É melhor eu observar as palavras desta forma, esta atitude de Jesus, com que a pedir para fazer em sua memória,
do que dizer assim, a partir de agora vocês vão fazer isto em minha memória. É diferente. Entende, irmãos? É diferente. Então, lembrando a palavra no versículo 11 do texto que nós lemos. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Foi esta a ordem dada ao povo hebreu para comer o cordeiro, vestidos, prontos para a viagem, lombos cingidos, calçados os pés, de cajado na mão. Isto era de facto um sinal muito claro, porque Jesus está para vir. Jesus está para vir. E eu quero chamar a vossa atenção para o texto, uma vez mais. Lombos cingidos, calçados os pés e o cajado na mão. Esta é a Páscoa do Senhor. Então nós demonstramos aqui claramente a nossa fé. Quando nos prepararmos para o cumprimento das promessas de Deus, porque Jesus disse exatamente estas palavras em Lucas capítulo 12, versículo 35, que eu vou pedir à igreja para lermos juntos, todos a uma só voz, Lucas capítulo 12 e versículo 35. Vamos ler juntos estes versículos? Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Eu vou pedir à igreja para ler novamente, mas mais forte, mais forte. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Deixa-me perguntar, há dúvidas deste versículo? Não há, pois não? Paulo escreveu também à igreja lá em Éfeso, lembrando aos crentes em Éfeso estas palavras e muito mais. É um texto que não vamos ler agora, mas está escrito em Efésios capítulo 6, do versículo 13 até ao 17, e nós conhecemos este texto, mas eu vou lembrar o que é que diz o texto. Cingidos os lombos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça, calçados com a preparação do evangelho da paz, protegidos com o escudo da fé, a cabeça protegida com o capacete da salvação e munidos da espada do Espírito. É a armadura do cristão. É a armadura do cristão. E eu, quando falo em palavra cristão aqui, quero vincar bem esta palavra. É a armadura do seguidor de Jesus Cristo. Lembro que eu vos disse no princípio, seguiram. Seguidor de Jesus. Meus amados em Jesus Cristo, na verdade, é a nossa Páscoa, o Senhor Jesus Cristo. E esta deve então ser celebrada como? Esta festa deve ser celebrada como festa da nossa libertação. Não foi? Nós estávamos no reino das trevas, e Jesus, com toda esta obra redentora da cruz, e todo aquele que crê, transportou-nos do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Aleluia! Amém? Então pense nisto. Cristo é a nossa paz, que já foi sacrificado por nós. A Bíblia fala que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi assim que João começou por apresentar Jesus quando começou o seu ministério. Está registado, por exemplo, no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi Jesus quem foi crucificado por nós. Ele sofreu o castigo que nos traz a paz. Está-me aqui a bater no princípio da mensagem sempre o nome de Jesus. E eu quero dizer o nome de Jesus do seu original. Yeshua. Conforta o meu coração. Conforta o meu coração. Sim, na verdade, o Senhor Jesus Cristo é a nossa Páscoa.
Ele pagou o preço por mim. Só por mim. Sabe o que é que eu parei? Eu queria ouvir a igreja dizer amém. Ou no mínimo queria dizer a igreja assim, e também por mim, pastor. Também por mim. Deus lançou sobre ele a iniquidade de nós todos, e como ovelha muda foi levado para o matadouro, assim profeticamente escreveu Isaías no capítulo 53, levando sobre o seu corpo as nossas transgressões. Eu gosto sempre também de lembrar que ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades. E se alguém tem alguma aflição, ele também levou sobre si essa aflição. O Senhor Jesus Cristo fez-se maldição por nós, morreu na cruz, pagou o alto preço da nossa redenção. Meus amados irmãos, nós não podemos, e eu na quinta-feira disse que era um fundamentalista da palavra e continuo a afirmar, eu sou um defensor da palavra. E nós não podemos permitir que o maior de todos os sacrifícios, vivida na hora mais amarga do meu Senhor, do meu Salvador, do Filho de Deus, bebendo sozinho o cálice de sofrimento, a tal ponto que o seu suor transformou-se em gotas de sangue, seja reduzido a uma festa comercial. O mundo pode fazer como quiser a sua festa. Isso é um problema do mundo. Mas eu, como Filho de Deus, não posso permitir que a Páscoa seja reduzida a isso. Não, a Páscoa é muito mais do que isso. É a nossa libertação. Está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8, que o Mano Vivas ontem leu na rádio, não foi? Na segunda hora. Foi que eu ouvi. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte da cruz. Jesus veio para ser servo, veio para servir. Não veio para ser servido, embora ele mereça ser servido. O Senhor Jesus Cristo consumou a obra redentora na cruz, mas foi exatamente ali que começou a nossa responsabilidade pessoal, como redimidos, e passamos a ser seus discípulos. Passamos a ser seus discípulos. O discípulo é o aluno que aprende, e nós temos que aprender. Há uma determinada idade na nossa passagem nesta terra, porque a nossa vida nesta terra é uma passagem, mas há uma determinada idade, nós pensamos que sabemos tudo. E quando começam a surgir os primeiros cabelos branquinhos, não é? E graças a Deus que não sou eu que tenho cabelos brancos, não é? Quando começam a surgir os primeiros cabelos branquinhos, começamos a chegar a um ponto assim, afinal, eu pensava que sabia tudo. Eu pensava que sabia tudo. Está escrito, então, que é o nosso versículo-chave, de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Purificai-vos ou limpai-vos, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quando disse aqui, para que sejais uma nova massa, eu vou tirar esta palavra sem alterar o texto e vou dizer assim, para que sejais uma nova criatura. E quando os hebreus, meus queridos, se preparavam para o êxodo da sua escravidão no Egito, foi-lhes ordenado que preparassem pão sem fermento. Na verdade, não está escrito. Na Bíblia Sagrada, o fermento é de facto o símbolo do pecado. Assim a palavra de Deus diz, e exorta a igreja para se purificar do velho fermento, ou seja,
porque agora somos nova criatura. Assim escreve Paulo na sua segunda carta a Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Sabem? É como se o Senhor dissesse assim: olha, José Maria, agora tu já não vais chamar José Maria. Vais chamar outro nome, sem ser José Maria. Mas há uma coisa que, se calhar, alguns estranharam de eu dizer isto aqui. Mas sabem que está escrito que nós no céu vamos receber um novo nome. Quem não sabia disso? Não tenha vergonha de dizer, meus irmãos. Quem não sabia disso? Está escrito. Nós no céu vamos receber um novo nome. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, estou a recordar. O sacrifício perfeito dos nossos pecados. A morte de Jesus na cruz selou uma nova aliança, segundo as palavras de Jesus, escritas nos Evangelhos, por exemplo, em Marcos capítulo 14, versículo 24. E disse-lhe Jesus: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Jesus, ao oferecer-se a si próprio, o Cordeiro Imaculado, ele de facto é o Cordeiro Imaculado de Deus, sem mancha, sem pecado, o seu sangue selou esta nova aliança entre Deus e o homem para sempre. Eu estou incluído nesta aliança. E você? Temos então em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, a base de todo o nosso louvor, o sacrifício vivo, santo e agradável pela obra que Ele, Jesus, realizou na cruz do Calvário. Que o nosso sacrifício seja o fruto dos nossos lábios, como o escritor aos Hebreus também escreve. É por Ele, é nele, é contigo, Jesus. Que nós queremos oferecer sacrifícios de louvor. Sabem, deixem... Agora vou dizer a palavra correta. Rewind, não é? Fazer rewind, não é? Ok? Perceberam o que eu quis dizer? Estou a perder umas coisitas. É por Ele, é nele, é com Ele e é a Ele que nós oferecemos sacrifícios de louvores a Deus. Amém? Amém. Por isso, a Páscoa, ou a mensagem da Páscoa, podemos aqui desfolhar a Bíblia toda, mas a mensagem principal da Páscoa é estarmos preparados, como? Vigilantes, com os nossos lombos cingidos, revestidos de toda a armadura. Para quê? Para que a sua volta, que é iminente, quando acontecer, estamos preparados. Amém. Eu sou daqueles que acreditam que, deixem-me dizer assim, que quando soar a última trombeta eu vou ouvir o chamado. Amém. E vou ao encontro do Senhor dos Anos. Amém? O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, eu gosto também de fazer mencionar muito esta declaração de amor com os seus discípulos de Jesus. Está escrito em Lucas capítulo 22, versículo 8 a 20. Ele disse aos seus discípulos: desejei tanto comer esta Páscoa convosco. E na comunhão com os seus discípulos, Jesus ordenou-lhes então, e aqui vou utilizar a palavra ordenou-lhes: fazei isto em memória de mim. E é isto que nós vamos fazer uma vez mais, nesta Páscoa. Vamos trazendo à nossa memória todos aqueles momentos que Jesus foi, de facto, ali levado à cruz, injustamente acusado, injustamente preso, injustamente acusado, injustamente condenado,
mas tinha que ser assim. Se não fosse assim, era outra maneira, para que nós fôssemos redimidos pelo sangue de Jesus. Vamos, uma vez mais, celebrar este memorial da Páscoa, esta ceia sem igual, e recordando de facto sempre o texto que nos leva a celebrar este memorial. Sempre gosto de fazer, partilhar convosco sempre a forma como Paulo escrevia assim aos amados lá. Porque tal como Paulo não esteve presente naquela ceia, nós também não estivemos fisicamente, e aquilo que nos deve então trazer à nossa lembrança é porque nós recebemos do Senhor, e tudo o que nós recebemos do Senhor também devemos entregar, ou seja, devemos partilhar sempre aquilo que o Senhor nos dá. E aqui Paulo, depois de ter necessidade de fazer algumas correções na igreja, para que esta ordenança fosse feita com dignidade e de forma justa, de gratidão ao Senhor, ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Porque foi na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído que ele de facto separou estes símbolos que ainda hoje nós colocamos nesta mesa para assim trazer à nossa memória e celebrarmos esta ceia. Sempre gosto de dizer e lembrar que este memorial não deve ser apenas um ritual e não passa disso. Deve ser muito mais do que isso. É de facto trazer à nossa memória que através desta ceia nós possamos confessar ativamente, mas confessar de coração, que através desta ceia, ou de comermos este pão e bebermos o cálice, trazendo assim à nossa memória, tomarmos posse de todos os benefícios que através do sacrifício de Jesus na cruz nós temos sido beneficiados, a começar pela nossa salvação, a vida eterna, que é uma garantia. Mas há uma palavra que eu quero também aqui, neste momento, deixar-nos. Somente que devemos perseverar, porque assim também aqueles 120 almas, cumprindo rigorosamente a ordenança de Jesus, para que ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, e diz a palavra que aquelas vidas, eles estavam unânimes no partir do pão, na comunhão e na oração. É assim que a igreja tem que estar hoje, unida. Deixem-me dizer que é como diz a palavra, totalmente ligados, não é? Totalmente ligados. Eu percebo um bocadinho de mecânica, graças a Deus que percebo. E quando aquelas engrenagens não caíam bem, não é? As máquinas param, não é? Tudo tem que estar muito bem lubrificado, não é? Para que tudo funcione bem. Estão a entender, irmãos? Este gesto dá para perceberem. Tudo tem que estar a funcionar bem e bem lubrificado com a palavra, com o amor que há em Cristo Jesus. Porque é assim que somos recomendados a estarmos no mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Assim, eu vou convidar-vos a, por uns segundos, curvarmos a nossa cabeça e vamos com que, também por sugestão de Paulo, fazermos o nosso autoexame para sermos, na verdade, abençoados por esta ceia, uma vez mais, que vamos ler. Senhor Jesus, uma vez mais, com grande alegria e com gratidão, Senhor, nós queremos celebrar este memorial,
pedir uma bênção ao Pai em teu nome, por este pão que vamos distribuir, para que assim possamos interiorizar uma vez mais, corretamente, sobre o teu corpo, Senhor, levaste todas as nossas transgressões, ou seja, a nossa velha natureza, levaste sobre ti, Senhor, e estamos-te gratos por essa libertação, por essa passagem da morte para a vida, pela obra que tu fizeste na cruz do Calvário. Abençoa, assim, este símbolo, Senhor, que vamos distribuir, em nome de Jesus. Eu vou pedir ao Emanuel e ao Quinzé para distribuir os símbolos. Depois de ter dado graças, o Senhor Jesus Cristo partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu vou pedir ao irmão Zé Pinto para agradecer ao Senhor também a bênção para o cálice que vamos tomar. Em Deus, nosso Pai, muito já foi dito a teu respeito, Senhor, e que na verdade somos pequeninos para agradecermos aquilo que tens feito por nós. Queremos nesta hora, Senhor, agradecer-te porque tens sido o Deus das nossas vidas, tens sido o Deus da nossa salvação, tens sido, Senhor, aquele Senhor capaz de nos desviar das coisas do mal, Senhor. E te agradecemos porque tu, na realidade, és um Deus de amor, és um Deus que, Senhor, estás sempre no nosso caminho para nos desviarmos do mal. Continuamos, Senhor, a pedir-te que sejamos desviados deste mal, deste mundo, Senhor, que na realidade nos confunde e nos traz muita coisa de mal, Senhor. Na realidade, já foi dito, Senhor, que também aquilo que mais carecemos é de valores. Amém. E é verdade, Senhor. Tu continua a nos ensinar como devemos andar no teu caminho, para assim, Senhor, podermos alcançar a vida eterna. Amém, Senhor. Bendito Deus, nosso Pai, nós queremos agora, nesta hora, Senhor, exemplo daquilo que já foi feito através dos sinais e dos símbolos do corpo. Queremos, Senhor, pedir-te uma bênção especial agora para este vinho, Senhor, que representará, Senhor, o teu sangue. Amém, Jesus. Aquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário, Senhor, e que nós não merecíamos, porque tu, Senhor, eras o Cordeiro, e o Cordeiro imaculado, Senhor. Aquele, Senhor, que nada tinha de mácula para ser posto naquela cruz. Amém, Jesus. Queremos agradecer-te por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Da mesma maneira, depois de ter iniciado, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que nós celebramos este memorial, estamos, na verdade, meus queridos, a trazer à nossa memória todo aquele cenário que Jesus viveu, mesmo as horas mais amargas que Jesus viveu, até lembrarmos que Ele ressuscitou. E essa é a nossa vitória. A nossa vitória. A nossa vitória é porque Ele ressuscitou. E nós podemos então verdadeiramente, com propriedade nossa, dizer: aleluia! Jesus ressuscitou. Graças a Deus, estou quase a terminar, meus queridos. Mas só para deixar esta última palavra. Graças a Deus, pelo seu dom inefável e amoroso de vida, de perdão, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual para conosco, para que possa nos despertar para uma vida renovada cada manhã, uma vida em louvor e como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque é assim que nos recomenda a palavra. Porque Jesus disse que voltaria, assim eu creio. E a igreja presente, crê? Amém. Graças a Deus. E você que vai ver este vídeo, crê? Todavia, Jesus deixou esta ordenança. Quando puderem, leiam lá em Marcos capítulo 16, do versículo 14 até ao 20. Amados, eu creio que o Evangelho já chegou a todo mundo. Esta palavra de Marcos é aquela palavra que diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, curai os enfermos, libertai os cativos. É o que diz esta palavra. Conhecem esta palavra? Esta foi a ordenança que Jesus deu à igreja, não só aos discípulos que estavam com ele, mas é à igreja do Senhor também no século XX. Eu creio que, segundo a palavra, está assim escrito, que quando o Evangelho for pregado a todo mundo e Jerusalém deixar de ser pisada pelos gentios, então será o fim. Está muito próximo, meus amados. Está muito próximo. Todavia, ainda há muitas vidas que partem para a eternidade sem esperança de salvação. Tomemos então o firme propósito de estarmos vigilantes e estarmos mais atentos à palavra de Deus. Porque Jesus deixou-nos também esta recomendação para a igreja do Senhor em Esmoriz, em Ovar, aqui presente esta manhã. Graças a Deus, hoje podemos, das poucas vezes juntos, não é? Mas podemos estar juntos. Presta atenção, igreja. O João, no Apocalipse, usa muito esta expressão. O Espírito diz esta manhã à igreja: para vencermos as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas adversidades, as nossas tentações e muito mais dificuldades, recomenda-nos então a palavra: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Igreja do Senhor, vigiai e orai. A segunda volta de Jesus é sem demora. No penúltimo versículo da Bíblia, em Apocalipse capítulo 20, versículo 20, vamos ler estes versículos juntos. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. E já vou pedir à igreja para colocar-se de pé. Vamos ler juntos então este versículo de Apocalipse 22, 20. Aquele que justifica as coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.
Quem é que diz, ora vem, Senhor Jesus? Deixem-me só, não é para dizer, para fazer aqui a diferença entre a igreja e a Alzira. Mas a Alzira respondeu bem, pelo menos eu ouvi, e o Manuel Pérez também disse, não é? Todos, não é? É todos nós que a igreja é a noiva do Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Que delicadeza, meus queridos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que voltará e fez questão de, através da sua palavra, e de outra forma não podia ser, deixou aos seus servos esta manhã. E esta mensagem, eu voltarei. Que esta mensagem, que é a mensagem mais poderosa desta Páscoa, não sei se é a última Páscoa que vamos viver, Páscoa como dia de Páscoa, não é? Eu voltarei. Então possamos dizer uma vez mais, ora vem, Senhor Jesus. Juntos outra vez, ora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez, ora vem, Senhor Jesus. Deus vos abençoe e vamos cantar juntos um corinho que eu gosto muito, alegre, para assim este dia nós irmos com o nosso coração cheio da presença do Senhor, gozosos, e possamos dizer, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, que é o que significa Hosana, Hosana ao Rei. Foi bom Marília lembrar, de facto, este viva ao Senhor. Porque se os homens se aplaudem uns aos outros, quanto mais o nosso Rei. Sabem, aquela imagem na nossa mente, pelo menos na minha mente, de Jesus entrar na cidade de Jerusalém, sentado naquele sementinho, em que as pessoas levavam aqueles ramos e cantavam Hosana ao que vem. Eu estava lá, sabe? Eu estava lá. Né? Quando nós vimos isto, mais uma salva de palmas. E vamos.
Vou pedir uma vida que sinta. Eleva a sua voz ao trono da graça e ora ao Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos porque, mais uma vez, Senhor, temos a oportunidade de celebrar a tua redenção, a tua salvação, o milagre, Senhor, do sacrifício da cruz. Tu, Senhor, és todo poderoso e realmente há muitos, Senhor, que não aceitam este milagre da cruz, não aceitam, porque é tão grande o teu amor, é tão majestoso, Senhor, tão transcendente este amor que tu ali revelaste por nós, que é difícil a nós como homens compreender o alcance deste amor, Senhor, que tu nos trazes. Nós te louvamos pela tua tão bendita graça, Senhor. Te louvamos porque hoje memoriamos, mas a cada dia nós vemos a tua graça na nossa vida. Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és, Senhor, a nossa Páscoa diária. E, Senhor, nós nesta passagem que aqui estamos, Senhor, nesta terra, queremos dignificar o teu nome, honrar a tua majestade e sermos, Senhor, veículos do amor que tu nos trazes. Louvado e engrandecido sejas para todo sempre. E, Senhor, que a cada dia nós possamos vislumbrar um pouco mais e alcançar um pouco mais deste caminho até à perfeição que há em glória. Nós te louvamos, te agradecemos, te louvamos, Senhor, pelos teus servos que nos ajudaram a lembrar e a celebrar mais uma vez este milagre da cruz. Te louvamos, Senhor, pela vida destes jovens, te rogamos as tuas bênçãos para todos aqueles que, como nós, em pequenos aqui passamos e agora ainda cá estamos, que eles, cada um que por aqui passou, cada um destes que hoje aqui louva ao Senhor, não deixe nunca, Senhor, esmorecer esta fé e possa realmente permanecer neste trilho de paz e de amor que só tu podes dar. Ajuda-nos, Senhor, a viver nesta segurança da vida eterna, nesta segurança de um amor que é imutável, infindável e intransponível. Nós te louvamos e te agradecemos tudo no teu santo e bendito nome. Meus queridos e amados irmãos, neste dia então quero desejar a todos vós, já que o dia é o dia de Páscoa, desejar-vos a continuação de um feliz dia. Vivam em harmonia, em paz, em saúde, em família, se possível. Lembrem-se, Jesus disse: eu voltarei. Amém. Amém. Um abraço.